Graça e paz, amados irmãos. Quem teve um Natal abençoado? Embora ainda nós estamos no dia de Natal, creio que todos nós passamos maravilhosamente bem, porque Jesus está conosco. E quando Ele está conosco, tudo se faz diferente. Diferente para melhor, com certeza. Há muitas coisas que nós poderíamos falar num dia como esse, dia de Natal, e logicamente nós nos lembramos de Jesus Cristo. E é importante, como cristãos, nós entendermos que nós não estamos comemorando data, porque ninguém sabe exatamente quando Jesus nasceu, mas nós comemoramos acontecimento. Um dos maiores acontecimentos, o nascimento de Jesus. Eu digo um dos porque para mim a ressurreição dele também é um grande acontecimento. Enfim, tudo que está ligado a Jesus Cristo é um grande acontecimento. E quando orava para trazer a mensagem aqui de hoje, o Senhor me levou para dois textos da palavra. Eu queria que o pessoal da projeção me ajudasse. O primeiro texto, que Deus me falou agora aqui, no momento do louvor, está em Isaías capítulo 11. E o pessoal da projeção, eu estou usando a Bíblia revista e corrigida, para que aquilo que eu ler também vai ser projetado. Isaías 11 diz o seguinte, versículo 1 e 2: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem é? Quem é, queridos? Jesus. Jesus Cristo. E das suas raízes, um renovo frutificará. E repousará, preste atenção, sobre ele. Sobre. Uma coisa é nós termos o Espírito Santo. Outra coisa é sermos batizados com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo é sobre. Todos os textos que você pega e lê com referência ao batismo com o Espírito Santo é sobre. E repousará sobre ele. Obrigado, Léo. O Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de inteligência, 3. O Espírito de conselheiro, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito de temor do Senhor, 7. 7 é o número da perfeição. Sobre Jesus. Não há tempo de nós falarmos sobre todos esses. E o que Deus tocou no meu coração é que falemos um pouco nesta noite sobre o espírito de sabedoria. Sabedoria. Preste atenção, amados. Muitas pessoas buscam dons, muitas pessoas buscam poder, e isso é muito bom. Mas às vezes nós nos esquecemos de coisas básicas para a nossa vida cristã. E sabedoria é algo fundamental para nós vivermos neste mundo. Tanto é que o apóstolo Paulo, na carta de Efésios, no capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 17, ele diz: eu oro sem cessar, para que Deus vos dê
espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha as palavras do apóstolo Paulo: para que Deus vos dê. Se ele está pedindo, é porque muitas vezes nós não temos buscado isso. O espírito de sabedoria, o espírito de revelação. Por quê, queridos? Porque a nossa mente é finita, nossa mente é limitada. Nós temos vivido com problemas tão complexos, seja na vida pessoal, quer seja na vida conjugal, quer seja na vida familiar, quer seja na vida ministerial, profissional, na sociedade, enfim, por onde a gente anda, nós vemos e constatamos problemas, mas principalmente aqueles que nos afetam diretamente. Nós precisamos ter sabedoria, é fundamental. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, mais sabedoria nós vamos precisar ter. Talvez nesse momento você está pensando em alguma coisa ligada a você, algum problema. E talvez você não esteja parando o suficiente para buscar sabedoria do Senhor. E é isso que eu quero falar um pouco esta manhã. Depois que eu saí do hospital, Deus tem falado para mim: ensine. E Ele tem me dito para mais ensinar do que pregar. E quando eu leio a palavra de Deus, pelo menos no meu entendimento, eu acho que Jesus ensinou muito mais do que pregou. Então eu quero ensinar algumas coisas que Deus colocou no meu coração e que eu também preciso, para que eu possa viver, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, Teu Filho amado, que se entregou por nós, que foi levado àquela cruz, que derramou sangue, porque aprove ao Senhor fazer uma aliança conosco, através dele, com derramamento de sangue, porque a Tua palavra diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E assim foi feito, e hoje nós estamos aqui para adorá-lo, Senhor, para glorificá-lo, para agradecê-lo, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor nos concede. Que Teu Santo Espírito passeie aqui, Pai, dê direção àquele que está precisando de direção, que traga libertação para aquele que precisa de libertação, que dê sabedoria, Senhor, àquele que está com problemas muito complexos e não sabe ainda como proceder ou como dar o primeiro passo, mas o Senhor sabe, e o Senhor quer dar. O Senhor não somente pode dar, o Senhor quer dar, e nós somos gratos a isso. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que desse púlpito fale somente aquilo que engrandeça o Teu santo nome. Nós oramos, Pai, repreendendo todo e qualquer espírito contrário ao entendimento da Tua palavra, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, porque há poder nesse nome. Ninguém resiste ao nome de Jesus. Passeia, Espírito Santo, aqui nesta noite e no coração de todos aqueles que nos acompanham nesta noite através da internet. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido você agora a ir lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1.
Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 8. Diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, olha como são claras as palavras do Senhor. Se alguém de nós aqui, esta noite, tem falta de sabedoria, a palavra de Deus está dizendo: peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem, não pense tal pessoa, que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre. O que é coração dobre? Dois espíritos que atuam na vida da pessoa. Uma hora ela está cheia de fé, outra hora ela está se sentindo um fracasso, outra hora ela coloca muitas dúvidas, muita incredulidade. Isto é uma pessoa de ânimo dobre. Às vezes sai daqui cheia do Espírito Santo, na segunda-feira parece que vazou tudo, está vazia, não sente mais aquilo que sentiu aqui. Aqui, amados, é para nós nos enchermos do Santo Espírito de Deus, para uma semana, para meses, para ano, e termos uma vida constante, e não como uma serra, altos e baixos. Não, o Senhor quer nos dar uma vida constante, independentemente daquilo que estamos passando ou vivendo, porque nós já louvamos aqui, Ele é fiel todo o tempo, Ele é bom todo o tempo, em todo o tempo. Isso significa em todos os minutos, em todos os segundos, em todas as horas, e assim por diante. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão, abatido na sua exaltação. Nós vamos, queridos, refletir. Eu fiz alguns slides e eu quero compartilhar com vocês se o controle permitir, né? Léo, você pode me ajudar, Léo? Tá ligado? A primeira coisa que é importante, queridos, nós conhecermos e buscarmos a sabedoria de Deus, exatamente o que está escrito aqui na palavra de Deus. Se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor. Por que é importante a sabedoria? Porque a sabedoria no dia a dia, quando você a busca, crendo que o Senhor responde, porque é isto que está escrito aqui, que Ele dá liberalmente, ou seja, Ele não lança em rosto, Ele não censura, Ele não vai no nosso português comum, Ele não vai jogar na tua cara: você não merece, você não sabe, você é isto, você é aquilo. Não, o Senhor dá liberalmente.
sem censura, sem restrição, sem qualquer impedimento. É isto que Ele está querendo. Sabedoria, quando nós pedimos, guarde bem isso, agrada a Deus, agrada ao coração de Deus quando você se aproxima dEle e pede sabedoria na solução dos seus problemas, nas dificuldades que você está enfrentando. Nós vemos na Bíblia vários exemplos. O exemplo que mais me chama a atenção é o exemplo de Salomão. Salomão estava assumindo como rei de Israel. Ainda havia dúvidas no coração do povo, no coração dos anciãos de Israel, se ele verdadeiramente era a pessoa para estar assumindo o reinado de Israel. E de repente apresenta-se diante dele duas mães, e uma dizendo: não, este é meu filho. Ela pegou o meu filho, enquanto eu dormia, ela trocou o meu filho. Este aqui está morto, este aqui é o meu filho, e ela trocou. E Salomão fica ouvindo aquela história, aquelas duas mulheres que tiveram dois filhos, um morreu, o outro estava vivo, e uma delas trocou o filho, e estão ali diante de Salomão. Obrigado, querido. Estão ali diante de Salomão. Entrou outra coisa aí. E aquelas duas senhoras ali diante de Salomão. E Salomão, dias antes, havia pedido ao Senhor que desse a ele sabedoria para ele governar aquele povo. E no momento que aquelas duas senhoras se apresentam ali, ele não sabe quem está mentindo, quem está falando a verdade. De repente vem sabedoria do Senhor, e ele diz: dá-me uma espada, e vamos dividir essa criança ao meio. E quando ele usa desse termo e dessa atitude, a verdadeira mãe se manifesta e diga: não, não faça isso. Pode deixar a criança com ela. A verdadeira mãe se manifestou. E ali, pela sabedoria, ele pôde ver que aquela era a verdadeira mãe. A partir daquele momento, queridos, a Bíblia relata que aqueles anciãos que tinham dúvidas passaram a crer nele. A sabedoria, ela tira as nossas dúvidas. Ela acaba com as nossas dúvidas. Eu não estou falando de sabedoria humana, eu estou falando de sabedoria que vem do trono do Senhor. É esta que nós precisamos. É esta que o Senhor está dizendo para que nós busquemos. A primeira coisa, o primeiro entendimento que você deve ter, que está aqui esta noite: o seu nascimento, o meu nascimento, o seu nascimento, não foi e não é um erro ou um infortúnio. Nunca pense isso. Você não é um acidente. Sua vida não é um acaso. Você tem que ter uma postura firme e convicta disso, porque senão você vai ficar sempre em dúvidas. Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo? Eu não sei por que eu estou aqui. Isso não é do Senhor. Isso não agrada a Deus. Sua vida não é um acaso. Talvez seus pais não planejaram, mas Deus o planejou. Posso ouvir um amém? Deus planejou a nossa vida. Por isso que lá o salmista diz: ainda que a tua mãe te abandone, eu, o Senhor, não te abandonarei. Deus não abre mão de nenhum de nós. O Senhor aguardava o seu nascimento. Agora, as minhas e as nossas fraquezas não provam que somos ruins, mas que somos humanos e que precisamos dele.
Segundo entendimento sobre a sabedoria que você precisa ter, e eu peço a você, Tiago de 1, 5 a 8, guarde bem esse texto, guarde bem esse texto, guarde bem esse texto, porque você vai precisar dele quase que diariamente, na sua vida, na minha vida. Sabedoria não é inteligência, Deus não é inteligente, Deus é sábio. Posso ouvir um amém? É diferente. Deus é sábio. Sabedoria não é o fruto da filosofia, é sabedoria divina. Ele é o Deus da sabedoria, está lá em 1 Samuel 2:3. O que é a sabedoria? É você ter o conhecimento e aplicar bem esse conhecimento, com sabedoria, saber usar bem o conhecimento. É consequência do temor do Senhor. Agora preste bem atenção aqui, meu amado. A sabedoria divina, ela traz para a nossa vida o verdadeiro propósito. Você que está aqui essa noite, você sabe o propósito de Deus para a tua vida? Você tem clareza nisso? Você sabe com convicção o que Deus tem para você? Se você não sabe, começa a pedir, porque Deus quer mostrar. Deus tem propósitos para todos nós, indistintamente. Para todos nós, Ele tem um propósito. O terceiro entendimento que você precisa ter, guarda bem este texto, Tiago 1, de 5 a 8. Tiago escreve e fala sobre um viver sábio. Todo o livro de Tiago é um livro prático, e eu gosto desse livro, porque ele traz coisas práticas, coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Ele nos orienta, inspirado pelo Espírito Santo, sobre um viver sábio e prático, e não um conhecimento teórico. O diabo, querido, não tem medo de quem conhece a palavra. O diabo tem medo de quem vive a palavra, porque quem vive tem autoridade. É diferente, porque conhecer a palavra ele também conhece. Peça a Deus. O que esse texto está dizendo? Peça a Deus. É desejo dele conceder. Essa oração me agrada. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, essa oração que vocês fazem, pedindo sabedoria, me agrada. Me agrada. A complexidade dos problemas hoje são terríveis, e nós não temos capacidade. Muitas vezes estamos ali no gabinete como pastores, mas você também, como irmão em Cristo, alguém começa a colocar os problemas que ele está vivendo ou ela está vivendo, nós não sabemos nem como começar a responder, a orientar, a ensinar. Nós começamos a buscar sabedoria do Senhor, esse espírito de sabedoria, que Ele venha sobre mim, que Ele venha sobre você, para que a gente possa ajudar aquele irmão, possa ajudar aquela irmã. Ele dá liberalmente, sem reprovação, sem cobrança, sem jogar na cara, sem censura. Por que Ele ensina a pedir? Porque Ele quer revelar o projeto dEle para a sua vida. Nós temos que estar bem conscientes do propósito de Deus para a nossa vida. Queridos, eu não sei como vocês pensam, mas para mim pior do que a morte é viver sem propósito. É não ter um propósito direcionado pelo Senhor. Quando você tem um propósito direcionado por Deus, você não vacila, você não cansa, você não se esgota. Eu estou falando espiritualmente. Você é constante, você deseja realizar aquilo, você enxerga algo revelado pelo Senhor, e o Senhor dá detalhes para que você viva esse propósito. Olha a condição que Ele impõe: peça com fé, não duvide do desejo e da bondade de Deus.
Quando você pedir sabedoria, não duvide. Peça com fé. O livro de Hebreus diz: veja, irmãos, que não haja entre vós um espírito de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta de Deus. Não por causa do Senhor, por causa de nós mesmos, por causa do nosso coração. Porque não receberá. Ânimo dobro, é um corpo, mas duas mentes, dois espíritos. Um espírito de fé que age em determinados momentos com muita força e em outros dias totalmente abatido, inconstante em todos os seus caminhos. O que ele diz através desse texto: não deixe de confiar nele quando chegam as lutas. Quarto entendimento: agir sem sabedoria. As pessoas estão continuamente cansadas e esgotadas. Nós estamos aqui entre irmãos em Cristo. Eu nunca vi, eu não me lembro de ter ouvido tantas pessoas dizer: pastor, eu estou cansado. Pastor, eu não tenho ânimo. Pastor, eu estou esgotado. Pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Alguma coisa precisa ser mudada. Uma das coisas que nos deixa cansados, e eu estou falando de um cansaço espiritual, é tomar decisões precipitadas, erradas, que levam ao cansaço e esgotamento espiritual. Pessoas cansadas espiritualmente tomam decisões erradas. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Tomam decisões erradas. Olha o caso de Esaú. Ele chegou, um grande caçador, diz a Bíblia. Ele chegou cansado, esgotado. O que aconteceu? Jacó, fazendo lá um prato de lentilhas, ele troca a primogenitura dele por um prato de lentilhas, porque ele estava cansado, faminto. A pessoa não decide correta. A primeira coisa que vem na cabeça, na alma, ela decide. Não é assim. Não pode se precipitar. Nós somos a igreja dos primogênitos. Não podemos entregar nossa comunhão com Deus por qualquer coisa. Porque eu estou cansado, porque eu estou abatido. Não, eu tenho que ir aos pés do Senhor. Há uma passagem em Gênesis capítulo 30, quando Davi e os seus homens, Davi fugia do rei Saul, e o texto relata que Davi, quando voltou com o exército dele, com aqueles homens que o seguiam, quando ele vai para o acampamento, os amalequitas tinham levado as esposas, as crianças, tinham acabado com o acampamento. E aqueles homens, soldados de Davi, começam a incriminá-lo. Davi, a culpa é sua. Davi, você tem que morrer. Nossas esposas foram para o inimigo levou nossos filhos, esposas, nossas coisas, por sua causa. Você é o culpado. E queriam apedrejar Davi, que era o grande líder deles, que até então eles só elogiavam. Até então deixaram o exército de Saul para estar com Davi. E Davi ouve tudo aquilo, o que ele faz? Ele se retira, ele vai para um local, ele busca a presença do Senhor, ele busca sabedoria de como lidar com aquela situação. Imaginem, meus amados, 600 homens olhando para vocês, guerreiros, incriminando, culpando, colocando um jugo terrível sobre a vida de Davi. Ele sai e ele ora ao Senhor. Aliás, uma coisa bonita em Davi, tudo ele buscava o Senhor. Ele buscava sabedoria. Senhor, devo atacar os inimigos?
Senhor, como eu devo atacar esses inimigos? Senhor, eu devo ir agora? Senhor, eu devo esperar? Senhor, como eu devo fazer? E não foi diferente nesse momento. Ele buscou o Senhor e o Senhor deu a ele sabedoria. E ele volta para aquele exército dele de 600 homens e diz: eu busquei o Senhor. E o Senhor disse para que nós cheguemos até onde estão esses inimigos, nossas esposas, nossas crianças. E o Senhor, pela sua promessa, Ele devolverá e nós traremos de volta tudo aquilo que os inimigos roubou. Não foi uma decisão aleatória, foi uma decisão que ele buscou ao Senhor. Cuidado com as decisões. Mais do que nunca nós vamos ter que ter cuidados. A nossa vida cristã é uma vida de decisões. Você tem que estar decidindo a todo instante. E a sabedoria ajuda muito, porque ela traz discernimento. Você começa a enxergar aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Por quê? Porque vem do alto, vem do Senhor. E o que vem do Senhor é bom, é puro, é perfeito, é correto, é santo. Não há defeito. Por quê? Porque no reino de Deus não há crise. E Jesus é a nossa sabedoria. É tudo através dele. Nada acontece sem ele. 2 Reis 4:40 relata uma situação em que os servos de Eliseu estavam ali e estavam com fome. O tema desse texto é morte na panela. E um dos servos sai correndo, precipitado, para fazer um caldo para matar a fome daqueles homens. Possivelmente era uma escola ali de sacerdotes, onde Eliseu era o profeta. E aquele servo sai correndo para aquele mato e vai pegar alguma erva para fazer um caldo. E a Bíblia relata que na pressa, ele pega uma colossíntida. O que é uma colossíntida? É uma erva venenosa, parecida com, talvez com um pepino, vamos dizer assim. Pensando que fosse algo bom, na correria, na pressa, na precipitação, ele pega uma erva venenosa e faz aquele caldo. Quando o profeta olha, ele grita: há morte na panela. Uma decisão precipitada. Você que está aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, não decida precipitadamente. Sinta a paz. A paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Se você não sente paz, não decida. Se você está em dúvida, não decida. Se você não sabe exatamente os passos, como proceder, não decida. Não se precipite. E quando o profeta grita: há morte na panela, ele fala: coloque farinha. A farinha significa o Espírito Santo, porque a nossa sabedoria virá do Espírito de Jesus Cristo, que está em nós. São maneiras que a gente vai eliminando o cansaço. Olha o outro texto que está lá em Deuteronômio. Lembra-te do que te fez Amaleque, amalequitas, no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda. Quando o povo saiu do Egito, aqueles que criam na palavra e na promessa do Senhor caminhavam firmes. Mas tinham alguns que iam ficando para trás, porque não acreditavam naquela promessa. Parece que nunca chegava à terra prometida. Te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fatigado, e não temeu a Deus.
o povo começou a marchar. Aqueles que criam estavam lá na frente, os que iam ficando atrás, os amalequitas atacavam, matavam, porque estavam cansados, abatidos. Por quê? Porque não entenderam o propósito, porque não creram na visão, porque não creram numa promessa. Vai se abatendo, você não percebe, meu irmão, minha irmã, no dia, mas no decorrer de alguns dias, você vai perceber que você está esgotado. Você não quer nem orar, você não quer nem ler palavra, muito menos vir à igreja. Isso tem que cair por terra, porque é aqui, na igreja, que está o teu renovo. É aqui que você vai sair renovado. É aqui que você adentra de um jeito e sai de outro. Quem entra de coração aberto na casa do Senhor nunca sai da mesma maneira. Nunca. Porque manifesta-se o Espírito Santo. É no louvor, é na oração, é na pregação, é na palavra de um irmão, é no abraço de um irmão, é na oração de um irmão. Enfim, pessoas cansadas são mais facilmente dominadas pelo inimigo, não têm forças e decidem errado. Quinto entendimento. Por que Deus diz para pedir sabedoria? Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. A sabedoria divina contribui muito para alcançarmos a maturidade espiritual. Porque o Senhor nos ama e se importa conosco. A sabedoria permite você encontrar e descobrir claramente o propósito que Deus tem para a sua vida. E a partir daí, viver bem, independentemente do que está no mundo. Você tem convicção de que Deus está dirigindo a tua vida, porque Ele te revela, Ele te mostra, assim como revelou para Salomão. Quem imaginaria, pede uma espada para dividir uma criança, um bebê ao meio? Mas ele pediu, porque ele tinha convicção, porque ele recebeu sabedoria, porque ele sabia que através daquela atitude dele, alguma coisa aconteceria como aconteceu. E a partir daquele momento, o povo de Israel começou a dizer: esse é o nosso rei, ele é sábio. Por isso que ele foi o homem mais sábio do mundo. A sabedoria nos ajuda a enfrentar bem os perigos, as crises, os desafios da vida. Ela ajuda a afastar e resistir o inimigo, a viver debaixo de decisões sábias, a sermos filhos de Deus mais reflexivos, a examinar situações, assuntos. E olha o que está ali, pessoas. Às vezes dentro de casa nós estamos tendo problema com pessoas, mas nós não pedimos sabedoria. Nós vamos agindo através da nossa alma e não daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para discernir corretamente como devemos agir. Guardem esse texto, amados. Guardem esse texto. Vocês vão precisar deles. A minha oração como pregador aqui nesta noite é que o Espírito Santo cele isso no seu coração, e nas situações que você possa estar vivendo, você clame ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso de sabedoria. Mas não duvide, creia, peça com fé, porque Deus quer dar. Deus não vai te acusar, Deus não vai lançar nada na sua cara, como nós homens muitas vezes fazemos. Deus vai te abençoar, Deus vai mostrar solução, Deus vai mostrar caminhos para você, coisas que você não está enxergando. Ele vai fazer você enxergar, Ele vai fazer você pisar com passos firmes. Você vai estar convicto, você vai estar sendo direcionado pelo alto, pelas coisas divinas, porque tudo que vem do alto é abençoador. Por isso que Jesus disse: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família, como é no céu.
É trazer, meu amado, as coisas do céu aqui para a terra. Não é só ensinar as coisas do céu, é trazer, buscar as coisas do céu para a terra. A sabedoria nos prepara para o inesperado, alcançar padrões de comportamentos divinos. Sem o propósito de Deus, não saberemos definir as prioridades e elas se tornam inexistentes. A ausência de prioridades nos leva a fazer coisas que não deveríamos. O que o Senhor disse? Jesus apresentou o reino, mas Ele disse: buscai primeiramente o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas eu acrescentarei. Prioridade. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é um reino de milagres. O meu reino é um reino que tem que ser tomado por esforço, por muitas lutas e tribulações. Me compete entrar no reino. Eu entro no reino quando eu luto. O Senhor me leva para lá, o Espírito Santo me leva para lá, e ali eu enxergo aquilo que Deus tem para mim. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Busque esse propósito, essa clareza, e nunca mais você será o mesmo. Você vai ter uma vida constante. Haverão lutas, sim, haverão lutas, mas você estará preparado, porque Deus já te deu sabedoria para enfrentar essas dificuldades. Você não vai ter mais ânimo dobre, porque o Senhor é contigo, porque o reino de Deus não tem crise. Repete comigo: o reino de Deus, mais alto, o reino de Deus não tem crise. O reino de Deus tem soluções para a minha vida. Você concorda com isso? Então aplauda Jesus, porque Ele merece. A ausência de prioridade nos leva a fazer coisas que nós não deveríamos. E aí nós percebemos que está errado. Está errado. Aí vem o cansaço, o desânimo. E é nessa hora que o inimigo ataca, porque ele é astuto. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia. O que é profecia? Uma visão profética. Você enxergar o teu futuro, você enxergar os próximos passos da tua vida, você ter clareza para onde você está indo, para onde Deus está te dirigindo. Você não precisa ficar agitado como o vento de um lado para outro. Não, você tem convicções, você caminha a passos firmes, porque o Senhor está contigo. Então eu vou buscar isto, eu vou buscar esta profecia, esta visão profética. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. No reino de Deus não existe crise. Nosso rei é maior do que qualquer crise. Todo reino tem um rei. Quem é o nosso rei? O que nasceu, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Todo reino tem um rei, o nosso rei é Jesus Cristo. E Ele é a expressão da sabedoria. Encontrar alegria naquilo que fazemos é sinal que estamos vivendo dentro do propósito de Deus. Você está alegre com o que você está fazendo? Você está feliz com aquilo que você está fazendo? Se você está, eu digo para você, continue, porque você está dentro do propósito do Senhor. Se você não está, busque o Senhor, peça sabedoria, e você vai ver como Ele vai responder para você. A sabedoria permite uma mudança radical de uma perspectiva terrena para uma perspectiva celestial. Eu tenho 3 filhos. Os 3 são casados. Em um determinado momento, a menor, a Thalita, entrou na faculdade. Eu fiquei preocupado, porque eu fiz faculdade, eu sei o ambiente, eu conheço o ambiente. Eu falei: Senhor, eu preciso dar uma palavra para minha filha.
eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou falar, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me dê uma direção, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra que entre no coração dela. Eu não tenho, Senhor. Eu conheço aquele ambiente. E depois que ela fez a matrícula, faltavam poucos dias para iniciar a aula. Eu chamei, falei: filha, eu preciso te dizer uma coisa. Prepare o seu coração. Vai ser o momento que mais você vai dizer não na tua vida. Você vai ser convidada para matar a aula. Diga não. Você vai ser convidada para o happy hour. Diga não. Você vai ser convidada para o baile do cabide ou do pijama, ou seja lá do que for. Diga não. Você vai ser convidada para ir nas baladas. Diga não. Você vai ser convidada e cantada para sair de carro. Diga não, minha filha. Creia no Senhor Jesus. Seja firme. Acredite que Ele está contigo. Você está entrando ali para estudar, para ter uma carreira, para ser uma profissional. Tenha esse foco. Você é uma moça bonita. E ela é mesmo, eu acho. Desculpe a expressão, que você vai ser cantada a todo instante. Diga não. Diga não. Diga não. Ela se formou. Surpreendentemente, um dia ela chega para mim. Ela fala: pai, o senhor não sabe como foi importante aquela palavra, porque eu fui preparada. E tudo que o Senhor falou aconteceu. Mas eu fui dizendo não, não, não. E aqueles que tentavam foram se afastando. E foram se aproximando de mim. Irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Eu estou falando isso, meu irmão, porque você no dia a dia... Pais, prestem atenção. Mães, prestem atenção. Na minha vida de casado, o que eu percebi, tem horas que a palavra é do pai. O pai tem que dar direção. O pai tem que chamar o filho, seja homem, seja mulher, e dar a palavra. Tem horas que tem que ser a mulher. O pai não tem a palavra. A mulher não tem determinadas situações, o homem não tem determinadas situações. Por isso que o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom, Deus está afirmando, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. É esta unidade do casal que os filhos têm que sentir. A unidade, entendimento, a mesma palavra, a mesma convicção, aquilo entra no coração, não porque somos os bons, não porque somos os caras, não porque somos os maiorais, não, porque a palavra de Deus, o Espírito pega e coloca no coração do filho, e mostra para ele, e aquilo traz sustentação para ele. Quando Deus te der uma palavra para um filho, dê a palavra, chame ele. Se é de correção, corrija. Porque Deus também nos disciplina, e disciplina quem Ele ama. Corrija, chame, corrija. Depois tenha um momento de reconciliação com Ele, principalmente quando ele é pequeno ou quando é adulto. Não importa a data, tem que ter um momento de reconciliação para que o inimigo não entre. Nós fizemos recentemente aí o encontro com os policiais, e nós percebemos que o policial, ele não tem habilidade para educar. Às vezes é grosso, às vezes é rígido, e o filho vai se afastando. Toda correção, a Bíblia diz em Hebreus,
toda correção, no momento, não parece boa, mas depois produz frutos de paz e de justiça. E essa correção tem que vir do Senhor, com palavras de sabedoria, que toque, que mexe com o coração do filho, ainda que a princípio ele possa rejeitar, aquela palavra fica porque o Espírito Santo crava no coração dele. Mas nós precisamos estar debaixo da direção, nós precisamos estar buscando essa sabedoria do Senhor. Deus mudou o nome de muitos personagens da Bíblia. Mudou o nome de Abrão, mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Pedro, de Cefas para Pedro, de Saulo para Paulo. Mas Deus não mudou o propósito dessas pessoas. Mudou o nome como um sinal de aliança, porque toda aliança tem que ter um sinal. Mas Ele não mudou o propósito. Deus tem um propósito para você. Busque esse propósito. E você, independentemente do que esteja acontecendo lá fora, você vai ser uma pessoa realizada. Muitos têm uma vida sem sentido, sem o propósito de Deus, e isso não é vida verdadeira. Olha o que Deus diz para Moisés: para isso mesmo, Moisés, te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Para isso que o Senhor te levantou, para isso que você está aqui essa noite, porque Deus tem propósito para você, para que aonde você for, o poder de Deus se manifeste através da sua vida, para que você reine, aonde você estiver, as pessoas olhem para você e falem: há alguma coisa diferente naquele homem, há alguma coisa diferente naquela mulher, porque Deus o escolheu, e Deus tem um propósito para vocês. Conclusão, eu estou acabando. Como você está enfrentando suas lutas, tribulações, crises, situações? Você está enfrentando sozinho ou você está buscando o Senhor? Pergunte ao Senhor, meu amado, o que fazer. Você que está aqui essa noite, eu creio que nesse momento muitos estão pensando isto, aquilo da sua vida. Busque o Senhor. Ele tem solução para o teu problema. Ele tem solução para a tua vida. Ele espera que você pare de querer resolver as coisas sozinhos e preste mais atenção às instruções e ensinos que Ele tem. Fique em pé, meu amado, por favor. Peça sabedoria. Guarde bem esse texto. Carrega esse texto, assim como outros, importantes para o nosso viver diário, importantes para as nossas decisões, importantes para a nossa vida. Curve a sua cabeça. Eu vou dar alguns segundos para você apresentar aquilo que você deseja para o Senhor, aquilo que você precisa dEle, a direção que você está precisando neste momento. Que não seja uma direção nem uma decisão que venha da tua alma, mas uma direção e uma decisão que venha do Espírito Santo, do alto.